Olá, meu nome é Tailane. Meu nome é Gustavo. Nós somos discentes da Faculdade de Geografia da PUC Campinas e hoje nós vamos fazer uma aula com vocês sobre a agropecuária no Brasil. Primeiro, nós vamos falar da questão da agricultura no Brasil. A agricultura no Brasil é uma das principais bases da economia desde os primórdios do tempo da colonização. Desde 1500 até hoje, no século XXI, a agricultura é muito presente e muito forte na nossa economia. É muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Nós passamos pelo ciclo do açúcar, pelo ciclo do café, a agricultura hoje, além dessa questão de fontes renováveis, tem também a tecnologia. Então, a tecnologia ela está chegando em várias regiões do Brasil, não por igual. Algumas regiões têm mais tecnologias do que a outra e a gente vai estar explicando isso para vocês melhor. Bom, a gente vai estar abordando agora as diferentes regiões do Brasil. Nós temos as 5 regiões, que é a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, o Sudeste e a região Sul. Cada uma das regiões tem um desenvolvimento agrícola muito diferente uma da outra. Na região Norte, abriga parte da floresta amazônica. É uma área intensa de interesse nacional e internacional por conta da preservação da natureza. É uma área que tem cerca de 15 milhões e 800 mil habitantes, com base no censo demográfico, né, censo populacional do IBGE. E é uma área que ela não tem tanta presença do governo, então ela sofre com questão de desmatamento, com questão de exploração ilegal de madeira, isso acontece muito na região norte. Porém, lá é legal também para agregar e poder dar emprego para essa população que se encontra no local. Então, as produções que mais tem no norte, hoje em dia, é a produção da pecuária, de corte, né, que é o gado de corte, a produção de mandioca e a produção de leite de vaca. Vocês têm um mapa de unidade de conservação, onde está mostrando as principais áreas de preservação, que são áreas de preservação permanente, são áreas que não podem ser desmatadas, são áreas que não podem ser exploradas para agricultura. Essas áreas elas devem se manter assim, naturais, mantendo a biodiversidade, mantendo os animais, as árvores, tudo do jeito que é natural, para manter a nossa floresta o mais saudável possível, mesmo com o desenvolvimento agrícola chegando lá. Vocês têm também um mapa de terras indígenas, onde tem as terras indígenas delimitadas, que é para garantir que a cultura indígena continue naquela região sem intervenção de nenhum tipo de embate com outras produções ou com pessoas que queiram a área. É uma terra indígena conquistada, é uma terra deles. Eles têm a terra de maneira legal. O governo ele reconhece isso. Essas áreas em vermelho que vocês veem no mapinha são terras indígenas homologadas, que no caso quer dizer que elas são registradas pelo governo. Agora vamos falar um pouco sobre a região Nordeste. A região Nordeste, ela tem uma população estimada em 50 milhões de habitantes, com base no censo demográfico do IBGE de 2010. A agricultura no Nordeste, ela se desenvolve de uma maneira muito diferente das outras regiões. Isso por conta das questões naturais, como o clima, a disponibilidade de chuva, quando acontecem as secas, dificulta muito o desenvolvimento da agricultura, por conta da baixa quantidade de água, que não tem também para poder desenvolver, e o solo. O solo de lá é diferente, é um solo menos rico para poder plantar. Então, não é todo tipo de plantação que vai para frente. Tem problemas também naturais com as queimadas, né? Por ser muito quente, às vezes, sozinha o bioma começa a pegar fogo sozinho
pela quantidade de temperatura alta que tem no lugar. Então, a baixa tecnologia, que não chegou lá ainda, também é um fator que dificulta muito a agricultura do Nordeste de desenvolver mais. Então, eles conseguem ter algumas produções que vão muito bem, que no caso é a produção da banana, a produção da cana-de-açúcar e a produção do milho. Essas são as três principais produções agrícolas que tem hoje no Nordeste. Além dessas produções, também tem muitas frutas, que são produzidas principalmente nos estados da Bahia e em Pernambuco. Essas frutas muitas vezes são exportadas para cá, para a nossa região sudeste, São Paulo, aqui para abastecer o nosso Ceasa. Agora vamos falar da região do Centro-Oeste. O Centro-Oeste é uma das regiões mais tecnificadas na agricultura. O que é uma região tecnificada? É uma região com bastante empresas da mesma área, com bastante maquinário agrícola, com bastante tecnologia empregada na agricultura, e isso não só em máquina, mas sementes especiais, mão de obra especiais também. Então, o tipo de solo que eles cuidam é tudo diferente. Eles mexem com maquinário agrícola mais tecnológico, é muito presente na agricultura. O que facilita também é a questão do relevo, que não tem tantos morros, não é uma área tão alta, é uma área mais plana no nosso Brasil, então a gente consegue ter mais área de pasto para pecuária e bastante área para plantio de soja. Essas são as principais culturas que tem lá no Centro-Oeste. É a pecuária de corte, o gado, né? E a soja e a cana-de-açúcar. Essa região, então, ela forma uma região do agronegócio, né? O agronegócio no Brasil, ele foi muito para frente e cresceu bastante nessa região do Centro-Oeste. Bom, agora vamos falar um pouco da região Sudeste, que é a região que estamos localizados, né, aqui no estado de São Paulo. A região Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, no período do Brasil colônia, né, ou seja, a época em que o Brasil era colônia de Portugal, o estado de São Paulo teve um desenvolvimento na produção do café. Grande parte da Mata Atlântica que aqui se localizava foi desmatada para o plantio de café. Com o avanço do tempo e chegando aos dias atuais, o café foi dando espaço à cana-de-açúcar, muito devido à produção do etanol, que é uma das matérias-primas para a produção desse combustível, né? E aí, no Sudeste, o que se destaca, a agropecuária que se destaca na região Sudeste, como eu bem disse, é a cana-de-açúcar, né, que é predominante atualmente aqui no estado de São Paulo, e o café arábica em grãos, né, o café do tipo arábica, muito produzido também no estado de São Paulo, com destaque para o estado de Minas Gerais também, e o leite de vaca. O leite de vaca, com destaque também para o estado de Minas Gerais, tem algumas condições em Minas Gerais que proporcionam para que esse leite seja um leite de boa qualidade, né? Que seria o relevo do estado de Minas Gerais. Como tem muitas serras, muitos morros, as vacas elas se exercitam, né? Precisam subir e descer esses morros para se alimentar e acaba que o leite já tem essa gordura natural que é gerada com esse movimento, uma gordura baixa, né? Um pouco. E aí, esse leite com essa gordura baixa proporciona também na indústria de laticínios, né? Que para iogurte, todo tipo de derivado de leite, o doce de leite, o queijo, que tem um destaque importante no estado de Minas Gerais. Então, região Sudeste, basicamente, os três tipos de produção mais rentáveis para a região Sudeste é cana-de-açúcar, o café do tipo arábica, lembrando que temos outros tipos de café, e o leite de vaca.
Bom, partimos então para a região sul do país, formado pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na região sul, o que predomina é a soja, assim como na região centro-oeste. A produção de soja na região sul do país é muito utilizada na ração animal. Um dos outros itens da agropecuária que a região sul produz são os porcos, né? A carne suína. E muito dessa soja, bem como o milho, que é um dos outros produtos produzidos pela região sul, são utilizados como alimentação animal. Essa região é conhecida por grandes indústrias de alimentos processados, né, alimentos industrializados. Então, principalmente a carne suína e também aves, né, bem como o gado. Então, essa região ela tem a predominância da produção de soja, né, que é o item mais produzido. A soja também, como a Tailane já disse, é utilizada além da ração animal, é utilizado na indústria do óleo, farelo, é utilizada também no biodiesel, para a produção do biodiesel, que hoje em dia no Brasil já é utilizado cerca de 10% do biodiesel no diesel comum, e isso acaba reduzindo a poluição da emissão de gases, né? E a soja também é utilizada entre outras indústrias, como a indústria de alimento e para exportação. Então, essas são as principais atividades da agropecuária nas 5 grandes regiões brasileiras. Bom, vocês têm então um mapa onde está explicando para vocês as 5 regiões do Brasil. Nós temos as legendas, cada região tem uma cor diferente, cada uma dessas regiões tem o nome dos seus estados. E tem um outro mapa que ele está totalmente branco e com as legendas das produções agrícolas. Então, vocês vão ter que prestar atenção nas regiões que nós falamos aqui no podcast. E agora vocês vão relacionar as regiões, as produções que falamos das regiões, com o mapa mudo. Vocês vão olhar na legendinha de vocês qual produção que tem e qual é a região correspondente dessa produção. E vocês vão pintar a legenda e a região correspondente pela mesma cor. Essa é a atividade proposta. Eu espero que vocês aproveitem para conhecer mais tanto da produção agrícola do Brasil quanto das regiões também. Um abraço a todos e bons estudos. Um abraço, bons estudos. Obrigada.